Sejam bem-vindos a mais um BH Podcast, o podcast de Belo Horizonte. E hoje nós vamos tratar um assunto que a gente já comentou aqui nesse podcast. Porém, hoje a gente vai aprofundar um pouco mais em um assunto que eu tenho certeza que vai ser útil para você. E olha, conversando aqui nos bastidores, eu já percebi um monte de utilidade no meu dia a dia e para minha vida, né? Para mim no geral e para pessoas que eu conheço. Então até algumas pessoas aqui da equipe também já viram a utilidade. Mas eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Mas antes eu quero deixar um convite. Se você também quer ativar o seu podcast nessa estrutura, basta você pesquisar @EstúdioRVL, entrar em contato com a nossa equipe, vir conhecer o Estúdio RVL e ativar você também o seu podcast. Basta você ativar sem se preocupar com nada de parte técnica. Iluminação, áudio e vídeo, tudo pronto para você chegar e gravar. @BH Podcast no Instagram e converse com a nossa equipe. Voltando aqui para o BH Podcast, hoje eu tenho o prazer de conversar com a doutora Simone e a doutora Ludmila. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada. Mais uma vez aqui. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Porque da última vez, né, doutora, não teve tempo suficiente para a quantidade de conteúdo que a gente falou. E a gente... Hoje eu prometo não te atropelar tanto, vou deixar você falar, juro, tá? E é assim, a gente puxa um assunto e já engatilha outro. A gente tem muito assunto. A gente traz muito conteúdo que as pessoas não falam. Sim. Então, isso, se a gente for ficar falando aqui, a gente vai passar o dia, a gente vai fazendo aos poucos. É isso aí. No último podcast foi 1h30, porque a gente não aprofundou em todos os assuntos que a gente precisava. Foi um bate-papo mais superficial, né? E hoje, você trouxe a doutora Lud, né, que já se apresentou aqui, mas eu gostaria que você apresentasse também e depois a doutora Ludmila complementasse como é a área de atuação dela e por que é tão importante essa área de atuação. Ótimo. Bom, há mais de 5 anos, trombei no corredor de uma clínica, a gente trabalhava, essa figura aqui, e eu falei, vamos juntar as nossas expertises. O que acontece? Na podologia, a gente tem limitações, a gente tem dificuldades para evoluir nos tratamentos. E sempre precisamos encaminhar esses pacientes para as outras especialidades. Aí, em conversa com ela falou, topa o desafio, vamos fazer juntas. E desde então a gente vem crescendo e trazendo mais resultados juntas, porque a gente juntou a especialidade de dermatologia com a especialidade de podologia e desenvolvemos várias abordagens solucionando casos até então tidos como incuráveis. Então, hoje a gente traz cura para aqueles pacientes da podologia que já estavam desistindo ali daquele tratamento, já estava acostumado com a dor. E hoje a gente consegue, né? Hoje não, há mais de 5 anos, a gente consegue trazer essa solução, unindo essas duas especialidades. Então, eu sou dermatologista, né? Atuo na área da dermatologia clínica, estética, cirúrgica. E na área da podologia, né, na área do paciente com micose, eu tinha uma dificuldade muitas das vezes, porque aquele paciente que tem uma micose, às vezes ele tem outras patologias envolvidas e o medicamento não pode ser utilizado por longos períodos. E para tratar uma micose, o tratamento é longo. Então, eu precisava fazer um tratamento que fosse eficaz para esse paciente, mas no tempo que ele poderia tomar o medicamento sem trazer um malefício àquele paciente. Então, a gente uniu a dermatologia com a podologia para solucionar essa grande dificuldade, que é o tratamento das micoses, que são unhas muito resistentes a qualquer tratamento. E a gente tem uma solução para esses tratamentos de uma maneira eficaz e sem trazer um malefício a esses pacientes. Muito bom. E o que eu acho legal desse bate-papo nosso é porque a gente traz assuntos necessários para o dia a dia do nosso ouvinte, da pessoa que está assistindo esse vídeo, mas com uma visão técnica, né, e profissional. Isso. Não é só aquele achismo que muitas vezes a gente encontra no mercado. E pelo que a gente conversou, dependendo do profissional entre aspas, que faz um procedimento, pode ser muito arriscado para o paciente, correto? Tem muitos casos que ao invés de melhorar a situação acaba piorando? Tem muitos vídeos no YouTube de como tratar a sua micose, de como resolver qualquer problema médico, né? Mas, realmente,
ninguém quer aprofundar, ninguém quer estudar, ninguém quer desenvolver. E nós realmente desenvolvemos uma técnica que não existe. Então, essa técnica a gente associa a cirurgia com os tratamentos pós-cirúrgicos para otimizar esse tratamento sem fazer nenhum dano a esse paciente, né, Simone? Porque a Simone já cansou de tratar pacientes que tiveram danos ao tentar solucionar isso. O que acontece? A podologia, ela não tem regulamentação, isso aí é um caso que está sendo muito discutido recentemente, e a podologia, ela se arrisca muito a trazer técnicas que ofereçam riscos ao paciente. Existe um tratamento que eles vendem como tratamento com ácidos que corrói a pele. O que acontece? A micose, todo mundo acha que é só a unha a ser tratada. Não. Os ovinhos que o fungo deposita, eles depositam no tecido embaixo da unha. Como que trata isso? Você tira a lâmina, aí a micose ela já descola a lâmina. Então, a unha já está toda solta. Vai, com procedimentos instrumentais da podologia, faz a remoção daquela parte descolada e vai tratar aquele leito. Então, qual que é a dificuldade? É um tecido muito duro. Então, eles lançam mão de ácidos altamente corrosivos e é um processo lento. Isso pode levar até 6 meses até você conseguir remover todo esse tecido. E causa ferimento. E quando você fala corrosivo, é realmente corrosivo. Corroer a pele, ferir a pele. Com ácido. E não entendendo ali de doenças sistêmicas que esse paciente pode oferecer ali ou apresentar uma dificuldade de cicatrização, aplica esses ácidos, porque precisa tirar esse tecido, porque senão a gente não consegue tratar a unha nova. Ali aplica o ácido, aquele ácido ele promove uma corrosão do tecido para tentar soltar aquela pele, que é um peeling químico. Aí essa corrosão, ela pode evoluir mal, porque esse paciente pode ter uma doença de base, essa doença vai trazer ali uma dificuldade de cicatrização. É onde a gente tem aqueles relatos de médicos que falam, eu escutava podologia, me arrepiava. Porque de tanto caso que chega, dessas lesões ocasionadas por esses processos de raspagem, de aplicação de ácido, isso vai gerar um outro problema ao paciente. Então, essa era a dificuldade que a gente tinha. O limite, eu sempre pesquisei, eu sempre me aprimorei, então eu entendia de tecido e entendia de mecanismo de ação daqueles ácidos até aonde eu poderia ir. Então, eu sempre respeitei o limite de atuação da podologia. Recentemente, eu recebi um pedido de socorro, de desespero, de uma podóloga que aprendeu essa técnica com uma pessoa super irresponsável, evoluiu muito mal. Nossa. A paciente, uma adolescente de acho que era 18, 19 anos, a ponto de perder o dedo, porque teve necrose tecidual. Essa menina veio desesperada, porque ela pediu ajuda a quem ensinou a técnica, e essa pessoa fez ameaças a essa menina. Orientar. Errado ainda ameaçou. Não deu o suporte necessário quando ocorreu o inesperado, né? E é muito comum de acontecer. Trabalho há mais de 10 anos na área multidisciplinar, então já vi muita coisa. É comum de acontecer. Então, ao invés de dar o suporte para essa pessoa, ela vai falar, se eu tivesse o telefone dessa menina, eu orientar ela a entrar na justiça contra você. Então, apareceu esse caso, aí eu orientei, acompanhei, peguei na mão dessa podóloga, falei, eu vou com você até o final, até a cicatrização desse dedo. Então, foram 2 meses, eu acho, de tratamento. Ela mandava foto e eu determinava a conduta. Ela mandava foto e determinava a conduta, até tratar, até fechar. Graças à experiência, né? Quanto tempo de mercado? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Então, ou seja, assim, não é mais um profissional se aventurando aí no eu mercado sei de o que eu estou podologia e fazendo. dermatologia. Sim, eu sei o que eu acho que a fazendo. gente soma, né, esses tratamentos, a gente soma os nossos conhecimentos, a nossa experiência, e essa somatória de conhecimentos, quem ganha é o paciente. Sim. Porque a gente consegue fazer um resultado para o paciente eficaz.
Então, a gente consegue resolver o problema que ele está trazendo para nós, entendeu? E tem uma coisa que é muito interessante, que eu e a Lúdia, a gente tem muito. Humildade de saber reconhecer que a importante. gente tem uma limitação. Então, a gente senta e discute. Sempre foi assim, desde o começo. A gente sempre sentou e discutiu e encontrou a melhor solução, oferecendo o menor risco para o paciente. E cada Legal. paciente é único. A gente analisa o que nós vamos fazer com aquele paciente. Temos pacientes que têm unhas intratáveis, já com tentativas de cirurgias inúmeras. Então, é um tipo de tratamento. Tem paciente que nunca tratou, tem paciente que já passou alho. Então, são inúmeras as tentativas de tratamento sem sucesso, ao passo que tem pacientes que nunca trataram. Então, cada paciente a gente desenvolve qual vai ser o tratamento mais eficaz para aquele, sempre alinhando a isso, a dermatologia e a podologia, para a gente fazer a cirurgia, fazer o pós-cirúrgico para chegar ao resultado satisfatório que é o paciente de chinelo branco. É o que a gente brinca, né? Muito bom. E uma dúvida em relação à dermatologia junto com podologia. No último episódio a gente conversou bastante aqui com a Simone, ela explicou a importância da podologia. Isso. Mas qual que é o diferencial de contar com um profissional de dermatologia participando desse procedimento? Eu realizo a parte cirúrgica do processo. Então, eu, como médica, posso realizar a aplicação de anestesia local. Então, a podologia não pode ser aplicada anestesia. E é um procedimento doloroso, certo? Então, eu realizo a anestesia no local a ser tratado, de forma com que o paciente tenha total conforto durante todo o processo cirúrgico e o pós-cirúrgico também. Então, a única parte que eu falo que dói é a parte da anestesia, mas isso é muito suportável. E eu já ia perguntar, o procedimento dói? Porque quem tá assistindo Essa é em a casa maior deve dor de pensar todo nisso, né? mundo. Nossa, vai ter que mexer na unha, às vezes só de encostar, ainda mais quem tá Isso. passando pela situação, às vezes, de uma unha encravada ou uma micose, a pessoa sente muita dor, é tudo muito sensível. Dói? Então, eu faço com que isso não aconteça. Legal. Eu brinco com os pacientes. Se você sentir dor, a Simone nem me paga. É verdade, ele não paga mesmo. Todo paciente eu faço essa brincadeira. Mas realmente eu faço essa parte cirúrgica. Então, após a anestesia, a gente faz a remoção de toda essa unha acometida e a gente vai estudar o formato dessa unha, o formato do pé do paciente. Após a gente retirar, eu analiso se eu tenho que não comprometer as laterais da unha do paciente, as laterais da unha do paciente. E às vezes eu preciso remover não só a unha, mas o tecido ao redor. A pele, tem dedo que é muito cabeçudo, já viu isso? Não, nunca parei pra reparar. Como O que é esse acontece? dedo A cabeçudo? micose, ela vai destruindo a unha. Sim. E a contenção da pele em volta da unha é a própria unha. Então, É a unha, pele. aí vai, a unha segura a pele. Como vai a Que é aquela micose? voltinha onde, em alguns casos, acaba Aqui, ó, encravando. imagina, presta atenção no seu A pele dedo. vai crescendo no sentido de conter aquela unha ali. Então, Sim. há um crescimento desse tecido de uma maneira exagerada e fica aquele dedo bem cabeçudo. Então, eu removo a unha, mas eu tenho que remover o tecido da pele, para que depois essa nova unha tenha espaço para ter esse crescimento adequado. Que é o leito que a Simone comentou. É o leito porque ungueal. esse leito é onde a unha vai É um crescer. traçado que a gente cria para a unha nova, que a unha Entendi. já está toda destruída. A pele, ela vem preenchendo esse espaço que a micose vai deixando com a destruição da unha. Aí fica duro. É um tecido bem duro, que vai depositando colágeno, que o organismo é muito inteligente. Então, por exemplo, ele sente que foi ferido, ele vai produzir colágeno ali para fazer uma reconstituição do tecido ali, que foi destruído. Então, aquilo vai endurecendo. Aí fica aquele cabeção, aquele dedão cabeçudo. Se a gente só preocupar com a unha e deixar esse tecido, a unha nova, ela não consegue ultrapassar esse tecido, porque ele é resistente, é duro. Então, aí tira a unha, o leito doente, a gente faz uma raspagem e avaliando por esse aspecto, né, esse contexto, aí tiram esse tecido endurecido em volta para criar esse novo traçado da unha. Eu brinco que eu tiro a unha, mas eu faço a plástica no dedo, para que ficar aquele dedo o mais
possível, o mais bonito possível e uma unha mais linda ainda vindo. E a gente remove também todo o leito ungueal. O que que é isso? Embaixo da unha fica os esporos do fungo, que o fungo pode criar e se desenvolver novamente. Então, eu tenho que retirar toda essa base ali. Eu faço isso através de um bisturi elétrico, em que eu consigo remover esse leito ungueal, tentando limpar ao máximo aquele tecido, para que evite um novo fungo de reproduzir ali naquele local. Porque o fungo divide muito rapidamente. Então, se deixar um pouquinho de célula, rapidamente ele vai se dividir e rapidamente aquele tecido vai voltar a ter uma micose ali naquele dedo. Olha só, isso eu nem imaginava. E o que que trata? As pessoas acham que é a cirurgia que vai tratar. A gente opera muito paciente que já arrancou a unha ali 3, 4 vezes por conta de micose. Não é a cirurgia que trata. Não o que trata é depois. O que que você faz depois que trata? Quando a gente faz essa raspagem, tem ali o processo de cicatrização, a gente tem que limpar ali aquele tecido durinho que vai formando, né, como eu expliquei anteriormente, e para manter esse trajeto que a gente criou lá no dia da cirurgia. Já reparou que quando perde a unha por um trauma, aí parece que está nascendo a unha embaixo? Né? Todo mundo fala, está nascendo outra por baixo. Deus foi tão sábio que falou assim, vai que esse povo perde a unha, eu vou botar um pedaço aqui já pronto, que se perder tem uma pronta. Aquela unha pronta, ela já foi contaminada por aquela unha doente. O que que é a cirurgia? O que que a gente faz na cirurgia? Tirar todo esse tecido, diminuir quase 100% a chance de recidiva. Porque não é 100%, que vai ter contato com esse micro-organismo, ou na família, mulheres em salão de beleza, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Os calçados infectados. Os calçados. Calçados infectados. Se A pessoa gente fizer a cirurgia e não fizer uma higienização não correta, trata. não trata. E a gente Volta. tem os E dermatófitos e leveduras, né, que são os fatores mais causais da micose. É microbiota. Então, você calça o sapato, a gente falou disso no outro episódio, Sim. a gente calça o sapato, fica ali resíduo, né, por causa do suor, fica os micro-organismos ali no interior do calçado. É assunto para um podcast. Isso Pra aqui um- vai dar só uma... esse É só esse assunto, assunto aqui, dá uma hora de conversa. Mas resumindo, é isso. Você pode... É micro-organismo que convive com você. Então, não tem como se prometer 100% de não... de não nova micose, nova contaminação. Aí a gente vai tratar a unha nova que já foi infectada. Aí 2, 3 meses a pessoa já consegue ver a unha nova. Mas aquela tá doente, é dela que a gente está tratando. A gente tem muito caso de paciente que começou tudo certinho, abandonou o tratamento no meio do processo, perdeu tudo e teve que fazer de novo. Então a gente deixa muito claro, a cirurgia faz parte do processo. A cirurgia é uma faxina que a gente faz ali. A gente tira a unha doente, a gente tira o tecido e a gente trata a unha nova que já foi contaminada. E fungo é muito inteligente. Então, ele tem vários mecanismos de resistência. Então, se você não trata aquela unha, vai ter novamente o problema. E Simone, se a pessoa não cuidar dessa unha, passa de uma unha para outra? Vai passando com o tempo ou vai ampliando, né? Quando chega no processo de cirurgia, não tem uma unha só. A gente fez uma Raro ter É uma raro ter unha. uma só, né? É E só raro. uma dúvida antes de você responder, né? Para a pessoa que está assistindo esse vídeo, ela está assim, mas será que eu tenho micose? Como que a pessoa identifica que ela está com micose e que ela precisa de encontrar um profissional para auxiliar? As primeiras sinais, a pessoa leiga, ela não consegue identificar. Porque quando a micose chega a alterar a estrutura, coloração, curvatura da unha, já é uma micose antiga. O primeiro passo para não chegar nesse ponto é periódico, consulta periódica. Preventivo, então. Fazer uma consulta preventiva, porque os Legal. sinais clínicos iniciais só profissional consegue identificar. Quando já apresenta ali o descolamento da unha, da pele, fica oca a unha fica amarelada, isso a micose já está instalada há muito tempo. É um processo longo até a destruição da unha. Quando a gente vai fazer cirurgia, esse paciente tem há mais de 10 anos. Já tentou tratar. Então, Receita caseira. o paciente faz
O paciente vai até a Simone com a suspeita de ter essa micose e a Simone vai identificar se aquele processo ele pode ser curado com a podologia ou nós vamos ter que iniciar o tratamento cirúrgico para aquele processo. Isso como que a gente vai identificar? A quantidade de unhas afetadas e a quantidade daquela unha que está afetada, porque se a unha está muito afetada já pela micose, somente a cirurgia que vai conseguir fazer essa limpeza, essa faxina, para vir um tratamento mais efetivo e realmente uma unha nova, sem a micose. Legal. E essa explicação sua já entra nessa pergunta que eu fiz um pouco antes, né? Que normalmente, então, não chega só com uma unha. A Isso. pessoa, quando identifica, já tem mais unhas. Isso. E como que funciona esse procedimento? Chega ao caso de tratar todas as unhas ou fazer uma cirurgia até em todas as unhas? Sim, nós já tivemos casos semelhantes, então teve pacientes que saíram de lá sem as 10 unhas do pé. Então foi necessário fazer uma cirurgia mais extensa para que a gente pudesse fazer uma limpeza geral de todas as unhas, porque todas as unhas estavam muito acometidas. E de diversos tratamentos ele já tinha feito sem sucesso. E hoje em dia esse paciente está lindo, né, Simone? E ele fala, por que você não me obrigou a fazer o ano Me passado? amarrou. Eu falei, a gente não obriga. A gente dá, eu brinco assim, ó, tem 3 maneiras da gente resolver isso. Uma muito demorada, uma intermediária e uma mais rápida. Só que a mais rápida, eu vou te gerar uma expectativa aí de 1 ano de tratamento. Falo, nossa, e a demorada? Uma vida. Então, por exemplo, o paciente, quando ele chega, tem até um meme, vai construir um muro. O que a pessoa faz até chegar no pedreiro, né? Então, para a micose é a mesma coisa. O que a pessoa faz até chegar na gente? A manicure do salão, a receita da internet, os vídeos no YouTube e alho, as receitinhas caseiras. A gente fez uma até cirurgia. Agora eu tô curioso com essa história do alho, depois você me explica. A gente fez uma cirurgia Deus numa me livre. paciente que amassou o alho, colocou, queimou, tirou, ela derreteu a pele em volta, a unha. Fritou. Fritou, dedo. Literalmente. Sempre A gente fritou. temperou e fritou. Só não comeu. Só não comeu. Não comeu porque ficou feio. Acho que não ficou muito apetitoso. Ou seja, dica pra você. Se você viu alguma receitinha de alho pra tratar micose, Não corre e entra em funciona. contato com a Simone. Não funciona, É eu já isso falo. aí. Então, antes de chegar no consultório de podologia, a pessoa já tentou em casa, tentou com a manicure, ou alguém usou um remédio por conta própria. Ela foi lá, já tentou, foi em diversos dermatologistas, já arrancou a unha, e aí isso é grave, porque a pessoa chega desesperada no hospital, quem tá lá? O residente. Tadinho, não tô falando mal, tá? É o que Tá você aprendendo. comentou no último episódio também. Aí que é- vai lá e pega a unha, né? tosse e arranca e pronto, manda para casa. Ele paciente vai ficar 1 mês, 2 meses com aquela ferida ali. Já vai oferecer um fator de risco para nova unha. Desestrutura, a unha vem toda torta, o tecido fica, né, todo comprometido ali em volta, que a gente já falou mais cedo. Então, gera um outro problema tentando resolver Nossa. uma queixa. Então, quando o paciente Fora chega que para demora, né? Pra uma unha crescer, gera essa expectativa na pessoa, a vontade dela utilizar um sapato, principalmente as mulheres, às vezes tem um sapato específico Isso. que quer utilizar, o homem às vezes ele tem a necessidade de usar uma bota e não pode utilizar, às vezes até no trabalho, por conta dessa unha que foi mal tratada, mal cuidada. Eu brinco assim, que o ruim de você ser especialista em alguma coisa é que você só pega históricos longos de tratamento. Então, quando chega para mim, a pessoa não chega e fala, eu tô achando que minha unha tá com uma cor diferente, tá um vermelhinho ali no cantinho que não tinha, não tá doendo nada. Ela não chega com essa queixa. Eu vim Nunca para é ver se tá bonito. tudo bem. Já chega no extremo, assim, Quando né? chega uma pessoa, uma consulta preventiva, eu acho até meio estranho. Ela fala, e agora, o que eu faço? Porque assim, é tão incomum. Chega para mim, já tem um histórico lá. Tem um vídeo muito legal que eu pedi licença para paciente. Eu joguei todos os remédios dela fora, no lixo. Eu fiz um vídeo, falei, você me dê, eu te pago o que você gastou nesses remédios. Ela falou, não, joga, por favor, joga fora. Então, a pessoa chega lá com um bolo, assim, de coisas que ela já tentou, de várias receitas. Você vê lá vários médicos encaminhando, indicando várias substâncias. Chega pra gente, assim, Chuck Norris. Os fungos lá é Rambo, é essa família, essa galera aí, juntaram todos os heróis de guerra ali, botaram... É isso que a gente pega. Então, a pessoa, quando ela chega, ela já fez tudo o que indicaram para ela. Ela fala, calma. E aí tem um outro problema.
ela chega com a expectativa lá em cima, à espera de um milagre. Então, ela quer resolver ali, estalou o dedo, tá pronto. E esse processo, ela ficou 20 anos tratando, ela quer me dar 6 meses para tratar. Então, ela, calma aí. Aí, quando você propõe o tratamento cirúrgico, você explica. Ludmila ainda para antes de anestesiar, ela falou: deixa eu te explicar. Aí, de novo, ela explica todo o processo. Fala: a cirurgia não trata. O que trata é o acompanhamento com a Simone depois. A pessoa deleta essa informação. Ela foi orientada na primeira consulta, ela foi orientada na pré-consulta, que aí geralmente o paciente não traz exame, a gente precisa de um exame laboratorial para ver se esse paciente tem indicação cirúrgica, né? Ver os parâmetros de clínico ali do paciente, para a gente não ter nenhum risco. A gente faz muito calculado para não ter nenhum risco esse paciente. Aí é orientado na consulta, primeira consulta, na pré-operatória, antes a Ludmila, antes da anestesiar, ela chega e explica tudo novamente. Aí o que a pessoa fala? Mas não me falaram isso. Olha só. Agora a gente está documentando, Acontece, tá? né? Querido, tá na hora. Agora a gente está documentando. A pessoa, a gente vai apresentar, a gente já está construindo isso, um portfólio. Esse paciente fez tanto tempo, tantas sessões, o resultado foi esse. Esse aqui fez tantas sessões, abandonou o processo, o resultado foi esse. Esse aqui fez a cirurgia, abandonou logo depois do pós-operatório, e o resultado é esse. Então, arrancar a unha não trata, nunca tratou. Isso é um ponto interessante de abordar. Doutora Lud. Um grande diferencial que eu vejo na gente, né, Simone, é que a gente, logo após a cirurgia, já realiza a laser terapia para modular essa inflamação, porque a gente retira a unha, que é uma cobertura natural de proteção que a gente tem, e eu retiro todo esse tecido que está doente. Então, o laser já é feito pós-operatório imediato. E ele vai fazer esse laser acompanhando com a Simone depois também. E já faz um curativo específico. Não sei se todo mundo conhece, mas existem curativos específicos para cada tipo de cirurgia, para cada tipo de coberturas diferentes. Olha só, eu não sabia que existia específico. Então não é só colocar uma gaze e fechar. Existem produtos adquiridos no curativo para acelerar essa cicatrização. E isso a gente desenvolveu também. Então, não é só a cirurgia, mas é o curativo da cirurgia, é o laser da cirurgia e o pós-cirúrgico é todo esse acompanhamento, né, Simone? Essas coberturas eu aprendi trabalhando, era eu, a Lud, o estomaterapeuta, um cirurgião vascular. Então, a gente trabalhava em equipe com um paciente diabético. Essas coberturas, elas possuem mecanismos, tem até coberturas que já têm o medicamento analgésico antimicrobiano, microbicida, às vezes o tratamento é para tratar já a infecção, para evitar infecção. Agora tem um mais moderno, que a bactéria tem um outro mecanismo que foi descoberto, que ela cria como se fosse uma película, para não deixar o ativo chegar nela. Aí, Ou seja, se não tiver atento e atualizado ao que está acontecendo também, não resolve. Não faz. Então, o nosso material é um material muito específico, que a gente consegue trazer para esse tratamento de micose resistente vários tipos de materiais que têm uma eficácia ainda maior. Então, a gente soma tudo isso para que a cirurgia fique o pós-cirúrgico também o melhor possível. Então, o paciente, no dia seguinte, já vai lá com a Simone para ser retirado esse curativo, né? Aí, nesse retorno, a gente vai trocar a cobertura, fica drenando um pouco, a gente anestesia o dedo. E essa anestesia, ela vai drenando ali naquele curativo. Então, no dia da cirurgia e depois. E depois. Aí, a gente troca esse curativo, a gente aplica laser, a gente seleciona a cobertura de acordo com a umidade que apresenta no leito. Então, esse processo, a gente consegue cicatrizar uma unha num prazo de 10 dias. 10 dias, que é um prazo até rápido. É isso que eu ia perguntar sobre o pós-cirúrgico, por quê? Quando a gente fala de cirurgia, parece todo aquele contexto, né? Olha, eu tenho que me preparar antes, ficar de super repouso depois. Como que acontece o antes e o depois da cirurgia? Todo mundo pergunta, vai doer? É um problema que a gente cria, porque a pessoa não sente dor. O laser, ele modula o processo inflamatório. Dor é sinal de inflamação. Dor, vermelhidão, né? Quem nunca ralou o joelho, fica saindo uma aguinha ali depois? Dias! E ali naquela umidade que prolifera as bactérias e vem o processo infeccioso.
Então, todo mundo tem a dúvida inicial se vai doer. A única dor é a anestesia. Aí a Lud pergunta, já tomou anestesia odontológica? Já fez no dentista? Já. Inclusive é a mesma anestesia. A gente só investe numa agulha melhor que ela distribui o jato de anestésico. Então ela são mais furos para sair a anestesia, então ela distribui o líquido Ou ali. seja, vai doer menos ainda. Menos ainda. E é um problema, porque o paciente chega no outro dia, já teve caso, inclusive tem um vídeo que eu falei, eu não acredito. Chegou de coturno, trabalhava em banco. Peraí, ele fez a cirurgia. Na terça, no primeiro retorno, que eu sempre faço com 24 horas, chega ele de coturno. Ou seja, Falei, ele mas não não tava tá sentindo dor doendo. nenhuma. 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 Fala, O mas não tá problema é doendo. que ele não tava sentindo dor e ainda. Esse é o problema. Ainda Esse é o coturno. problema. E foi de coturno. Então, o paciente, uma dúvida também, mas eu preciso trabalhar. Desde que você possa trabalhar de uma sandália, um chinelo, não é nenhum impeditivo para você continuar a sua vida normal. Só tem que respeitar os retornos de acordo com que a gente vai orientando e determinando o prazo. Porque esses curativos, eles têm o mecanismo de ação, ele tem um prazo, né? Todo medicamento, ele tem um prazo de efeito. Então, a gente faz programado. No primeiro retorno, seleciona a cobertura de acordo com o que a lesão ali está me apresentando. Fala, tá mais úmida, eu vou para tal cobertura. Tá com um líquido mais turvo, né? Aquela secreção já está com uma coloração mais turva, eu vou para um outro curativo. Então, tudo isso a gente vai administrando ali nos pós-operatórios. Então, o paciente seguindo direitinho, ele vai trabalhar normal. Ele não pode trabalhar com o sapato apertado, né? Aí, 5 a 7 dias depois, a gente já libera um tênis de academia, que é aquele com Pode fechar todo o pé. furinhos e tal. Inclusive, teve um caso, já não é muito recente, um paciente faria 6 unhas. Aí ele chegou, sentado na cadeira, eu já havia feito lá a lavagem, que a gente faz toda a lavagem do pé, né? Com produtos, sabonetes pré-operatórios. Já tinha feito toda a limpeza. Ele falou, mas eu não vou poder voltar no pós. Peguei, baixei a cadeira, falei, tá liberado. Ou seja, A gente não não dá para fazer faz. o procedimento se Se a não pessoa não fizer- estiver disponível para o pós. Se não tiver disponibilidade do pós, não tem como. Porque a gente controla o processo cicatricial. Então, a gente faz... É a forma segura que a gente desenvolveu. Uma dessas é... A Lud tinha muito... Ela falou, nossa, isso... mexe em pé não, isso dá problema. Eu falei, não dá. É mesmo? Calma Você aí tinha que eu vou te uma- explicar. Não, eu trabalhei, fiz isso aqui para ela começar a fazer comigo. Ela me porque eu tive convenceu. que Ela me provar. convenceu, então. Eu tive que provar cientificamente os mecanismos de cada coisa que a gente ia usar depois. Do laser, como que o laser agia, eu tive que provar para ela. As coberturas, eu falei, olha, tem isso aqui de curativo que a gente pode usar. Cada curativo num momento, cada curativo ali de acordo com a avaliação do dia. Não tem como você programar, hoje eu vou fazer esse, vou fazer esse, vou fazer esse, vou fazer esse, até terminar. Não tem como. É cada dia, cada retorno, a gente vai determinando a conduta do dia. É individual com cada paciente. Por exemplo, realmente. você faz a cirurgia um dia antes, voltou hoje com uma característica, tá tudo vermelhinho, bonitinho, as bordas estão da cor da pele, não tem coloração de borda, não tem umidade. Você é um curativo. Aí vem uma outra pessoa, fez, aí chega com a borda esbranquiçada, que às vezes quando corta, põe um band-aid. Ah, não quer tratar uma ferida, põe band-aid. Não quer deixar fechar, põe um band-aid. Aí tá com aquelas bordinhas brancas, bem branquinhas, tá mais úmido, tá uma coisa pálida, um tecido empalidecido, é outro curativo. Então tem todo esse processo. Aí eu tive que provar para ela, mostrar resultado de ferida, que a gente trabalhava com ferida, falar, olha, essa ferida está infectada. Eu vou colocar esse curativo, você vai ver o resultado. Aí tirava aqui, ó. A gente até brinca, né? Olha os nudes. Aí eu vou mandando. Porque na medicina a gente está acostumado com tratamentos medicamentosos, né? Então eu desacreditava de outro tratamento que não fosse um medicamento para resolver aquilo. E outro detalhe, o paciente fala, ai, vai doer, ela prescreve um remedinho para dor, fala, vai doer. Todo mundo toma o primeiro comprimido, com medo de doer. Quando percebe que a anestesia está passando, a pessoa vai lá e toma um remedinho para dor. Aí o anti-inflamatório, se houver necessidade, se orienta, você já está com a receita. Não tem.
raros os casos. É raro. Que precisa. Exceto, De medicamento oral Olha pós-cirúrgico. exceto aqueles pacientes que desobedecem às orientações. Gente, teve casos de ter que entrar com antibiótico, enfim. Os pacientes que não seguem a programação correta depois apresentam problemas. A gente tem que mandar a Lud, manda uma receita aí, paciente tal. Sim. Manda uma receita digital, o paciente vai lá, porque eu não prescrevo nada de comprar em farmácia. Sim. Então, a gente não é. Podologia não é prescritor. A gente não pode. E tantas outras, enfermagem, fisioterapia, psicologia, várias especialidades da saúde não são prescritores. Mais um motivo de você trazer o dermatologista para junto. Outra coisa, né, sobre medicamento para tratar micose, vou deixar você falar sobre isso, porque assim, eu sou suspeita a falar, né? Falar, tá puxando a sardinha para você. Vamos falar sobre medicamento para tratamento de onicomicose, resistência fúngica, toxicidade hepática, enfim. Os medicamentos para se tratar a micose, hoje em dia desenvolvidos, né, na área médica, são medicamentos de uso de passar, que a gente fala, de uso tópico, e medicamentos de uso oral. Porém, esses medicamentos eles têm que ser utilizados por longos períodos. E os medicamentos de uso oral, de tomar, eles têm muitos efeitos colaterais. Dentre esses efeitos colaterais, pode ser efeitos colaterais, por exemplo, na pele, Sim. leves até a graves efeitos colaterais, mas os principais efeitos colaterais são a nível hepático. Então, eles têm alterações de enzimas do fígado, podendo levar até uma hepatite medicamentosa. Olha só. Então, é o que a gente chama de iatrogenia, né? Então, a gente tenta tratar uma coisa e acaba desenvolvendo uma outra coisa para o paciente, um outro problema para esse paciente. Por isso que na medicina a gente tem uma limitação no tratamento da micose, porque eu começo tratando, aí eu vou pedir exames, se os exames estão alterando a nível do fígado, eu vou ter que suspender. Aí o fungo ele é muito inteligente, ele cria mecanismos de resistência. Então eu troco o medicamento para que cada hora ele age de uma forma para que mate esse fungo. E ele vai desenvolvendo mesmo assim. Então você tenta, troca o medicamento, tem um risco para o paciente e mesmo assim você não cria solução. Por isso a gente desenvolveu esse nosso método, em que eu abortei esse nosso tratamento, que era farmacológico, exclusivamente médico farmacológico, para um tratamento agora cirúrgico, com tratamentos locais posterior à nossa cirurgia. Que legal. Por isso que é um tratamento único mesmo. Eu nunca ouvi falar sobre profissionais que utilizam esse processo e todo esse cuidado também. E me conta em relação a valores, né? Porque a gente tá falando de toda essa solução. Mas Sim. quando uma pessoa ela tem uma unha que ela precisa de tratar, ou duas unhas, vai mudando de acordo com a quantidade de unhas? Essa Muda. pergunta é muito frequente. É uma dúvida, assim, porque assim, e as pessoas assustam um pouco com o valor e elas não pensam no tempo de tratamento. Antes de responder essa pergunta, eu vou te contar uma história, Sim. né? O paciente que está com a unha toda doente, ele vai levar uma média de 2 anos e meio, 3, para tratar, ter uma unha com aspecto mais normal, de unha saudável, mas ainda assim a chance muito grande de reincidência, por causa dos esporos ali depositados no leito, no tecido que fica embaixo da unha. A ciência ainda não descobriu nenhum mecanismo que consiga exterminar esses ovinhos dos micro-organismos. Então, vai levar aí uns 3 anos para tratar. Então, esse paciente, ele precisa fazer várias sessões até conseguir ter uma unha num padrão aceitável ali, né? De não oferecer dor, porque dói. Micose altera a curvatura, espessura, a unha fica dolorida, inflama com frequência, muda o formato, machuca as laterais. É um sofrimento. Só quem tem sabe, né? Sabe a dor e a que situação é. que vive. E aí eu entendo o desespero de tentar tratar e tentar a receita caseira, porque é uma coisa que... O alho. O alho, né? Fritar o dedo com alho. Então, a pessoa ela fica desesperada mesmo para chegar numa solução. Atrapalha também não só a questão de saúde, estética. A pessoa ela fica constrangida, Sim. né? Ela tem vergonha de tirar o sapato, o chinelo branco. O desafio do chinelo branco é esse. A pessoa não usa chinelo. Fala assim, ó, daqui por isso um que a ano o doutora seu comentou presente. lá no início essa história do chinelo O branco. chinelo branco. O Beleza, nosso daqui a pouco eu vou querer sucesso saber.
é quando o paciente chega Ao de chinelo ponto branco. De chinelo branco. Porque a maioria antes não vivia Nem essa tira o realidade. pé do Não sapato. tinha essa oportunidade. Namora na de verdade. meia. Tinha um Olha rapaz que falava, eu não tenho só. coragem de deixar minha esposa ver o meu pé. Eu falei, mas quando namorava, acho que ela nunca viu meu pé. Então namora de meia. De vergonha, Situação que chega, hein? é Por conta de uma unha. constrangedor. É. Aí o paciente chega ali com aquele histórico. Aí, se você botar na conta os valores ali de tantos ativos que a pessoa vai comprando e vai tentando, profissionais que não são Os medicamentos para tratamento de micose são medicamentos caros. caros. Um esmaltezinho que é muito prescrito, uns R$ 180. Um negocinho de 5 ml. É 5, 3 ml? Acho que 3 ml. Da caixinha azul, não vou falar, não vou ficar fazendo propaganda, não, né? Então, assim, é um medicamento caro. Então, você bota na conta aí, profissionais que não estão capacitados a tratar, né? Sim. E ficam cobrando a podologia por não ter regulamentação. Tem um monte de gente de jaleco branco aí que não tem informação nenhuma, Sim. nem técnico. Então, os investimentos que ele fez ali ao longo do processo de tentativa de tratamento não chega nem a 1/3 do que a gente cobra. A gente já cobra um valor, que é uma discussão que a gente tem sempre, né? Fala, vamos calcular, que a gente tem custo. O que a Sim. pessoa não entende é que a gente tem custo. Esses curativos modernos são muito específicos, são coberturas caras. Que a gente tem que investir em um bom curativo, a gente tem que investir em conhecimento para aplicar todas essas técnicas. Então, quando chega no valor, primeiro a gente calculou, a nossa margem de lucro é ridícula. Outro dia a Gisele veio me falar, você tem R$ 115 de lucro. Então, a pessoa não ela tem que levar isso em Por consideração, tem conta que de todo o custo entender. envolvido no processo, né? Porque Tem toda não é uma simples. estrutura. O dia de cirurgia, a gente esteriliza o consultório, não tem nada mais ali até terminar o processo. Então, a gente faz. Terminou o processo, o consultório é higienizado de novo. Então, a gente tem todo um custo envolvido. Então, quando falo em custos, aí, respondendo a sua pergunta, de acordo com a quantidade de unha. Porque anestésico custa. Sim. O que a gente vai ser maior de acordo tudo com a ali quantidade de unha. O cirúrgico o muda. tempo cirúrgico muda. Então, o pós-operatório muda. Porque você vai tudo ali, a gente tem que calcular pra gente, senão a gente começa a pagar para trabalhar. Mas então, o custo é baseado na quantidade de unhas afetadas que vai ser tratado e o custo total desse tratamento vai ser muito inferior ao custo que esse paciente já teve ao longo da vida dele fazendo o tratamento sem sucesso. E se ele fizesse, né, um tratamento também a partir de agora, por exemplo, comigo em consultório, seria um custo muito mais alto. Então, o custo cirúrgico é inferior ao custo de qualquer tratamento que ele faria por um longo período e talvez ainda sem sucesso. Legal. E além disso, a comodidade, né? A comodidade da pessoa ter toda essa experiência, chegar na clínica, não doer, né? Não passar por algumas situações de dor, de estresse também, porque isso deve chegar pessoas bem estressadas lá no consultório, né? Porque viver com essa realidade é complicado. Você já viu aquela expressão calo no pé? Literalmente. Então a pessoa tá ali com uma unha que incomoda ela todos os dias, a todo momento. Então a gente retira essa dor do paciente e a gente faz com que ele tenha o pós cada vez melhor e fique cada vez mais satisfeito com o tratamento e indolor, né? Sim, e sabe o que me impressiona? Que não é só a dor física, é a dor emocional também, né? Porque quando vocês falam da realidade dos pacientes, por exemplo, o paciente que nem namorava, às vezes, mostrando o pé com uma meia, né, que ele utilizava, porque tinha um lado emocional que afetava ele. E vocês colaboram com uma qualidade de vida para a pessoa, e isso é muito legal. E me conta, por exemplo, como funciona no dia a dia. A pessoa agora está assistindo esse podcast e quer entrar em contato com vocês. Qual que são os meios de contato no Instagram? Onde que a pessoa encontra as informações de contato? E também o mais importante, né? O endereço fica aqui em BH, pertinho da gente. Fica. Região hospitalar do Barro Preto, anexo do Hospital Vera Cruz, que é um hospital, né, muito conhecido. A gente está na Timbiras, 3156, 8º andar, WhatsApp. A gente tem o contato, o nosso meio de comunicação mais eficaz é o WhatsApp, que a gente tem uma equipe de apoio de atendimento.
Então, vou deixar o nosso telefone, que é o 31 988850894. Pode encontrar a gente pelo Google, né? Simone Nogueira, SN Clínica. A gente tá bem evidente no Google. Podologia no Barro Preto, a gente vai aparecer. Dá um Google. O nosso Instagram é snclinicabh.Simone Nogueira. Eu ainda não desvinculei do meu nome, porque eu tenho já trabalho há muitos anos na região, então o meu Instagram, todas as minhas redes eram só o meu nome. Agora eu estou desvinculando e estou indo aos pouquinhos. Então, ainda @snclinicabh.Simone Nogueira, site, SN Clínica. Então, a gente tem vários meios aí de contato. Segue a gente, marca uma consulta. A primeira consulta, a primeira abordagem eu faço e havendo a necessidade de cirurgia e também a possibilidade, né, as condições clínicas, aí a gente faz esse trabalho em conjunto. Muitos pacientes, às vezes, chegam assim no consultório, eu vim fazer a cirurgia. Calma, cara pálida, não é assim, não. Tem que ser analisado, Tem né? todo um processo. Muitas pessoas não têm indicação de cirurgia por medicamento que essa pessoa precisa tomar ao longo do tempo, algumas situações, né? Comorbidades, Sim. Algumas doenças sistêmicas, diabetes, doenças vasculares. Tem um paciente que ele, tadinho, estava louco para fazer a cirurgia, mas vários históricos de trombose, toma anticoagulante, não compensa o risco de você interromper uma medicação para fazer uma cirurgia. A gente vai para o meio termo, né, do tratamento ali com instrumentais de desbridamento de tecido, de ácido, muito, muito regulado, de acordo com a situação de cada paciente. Então, não é todo mundo que pode fazer a cirurgia, precisa dessa consulta prévia para a gente determinar ali quais condutas a gente vai seguir para o tratamento desse paciente. Muito então, bom. Se o paciente sofre com uma micose, eu sempre falo, agenda uma consulta com a Simone, com a podóloga, para que ela possa ver qual é o seu caso. E se o seu caso for um caso mais difícil, mais complicado, ela vai me acionar e aí o paciente vai passar numa consulta comigo para que a gente possa ver como está a saúde dele no momento e já agendar essa cirurgia para resolver já esse problema que ele deve sofrer ao longo de muito tempo na sua vida. É isso. E doutora Lud, existe algum exame que é realizado antes da cirurgia ou até durante a consulta também para analisar a situação desse paciente ou somente um exame clínico ali visual? Na dermatologia, nós temos um equipamento que chama dermatoscópio, que é como se fosse um microscópio. Então, esse é um equipamento que nós utilizamos na dermatologia, por exemplo, para analisar uma pinta, se essa pinta é um câncer de pele ou, por exemplo, é uma pinta que é um nevo, que é uma lesão benigna. Eu analiso, por exemplo, a questão capilar. Através desse mesmo equipamento, eu analiso se o paciente, qual tipo de alopécia ele tem, qual tipo de calvície ele tem. E na questão das unhas, através desse equipamento, eu também analiso essa questão das unhas, porque existem vários tipos de doenças que acometem as unhas. Algumas doenças são micoses, outras doenças não são micoses. Algumas doenças existem tratamentos, algumas doenças são cirurgias. Então, através da consulta é que eu posso fazer essa identificação através desse exame, com esse equipamento que é o dermatoscópio. E alinhado a isso, eu também solicito meus exames laboratoriais, exames de sangue comuns para avaliar esse paciente como um todo, para tratar a saúde como um todo. Excelente. Eu vejo novamente nessa explicação técnica que é um procedimento completamente diferente do que eu já conhecia no mercado. Sim. Novamente, um procedimento único. A gente pensa assim na saúde do paciente, no bem-estar do paciente. Tudo que a gente faz é para oferecer o mínimo de risco possível. A gente recebe paciente com micose, com alteração de curvatura, com uma órtese, tracionando a unha para aliviar o sintoma de dor, que também é uma contraindicação. A gente recebe paciente com histórico hepático, vou te contar uma história. Chegou um paciente... São muitos casos, eu imagino. Chegou uma paciente com uma receita da dermatologia de medicamentos tópico e oral
para uma limpeza. A médica encaminhou para uma limpeza das unhas para preparar para o tratamento. Aí foi para a consulta, né? Que é antes de realizar qualquer procedimento, qualquer profissional de saúde, ele tem que se preocupar com o histórico de vida e de saúde desse paciente. Então, eu fui para a anamnese, fui para a consulta. Aí ela falou, alguma cirurgia? Aí ela falou assim, eu já tirei, já fiz uma cirurgia. Fugiu o nome do O quê? fígado. Vesícula? Ah, Já fiz a retirada da retirada da vesícula. colesterol. Aí eu peguei a receita, lá, antifúngico oral. Falei, nossa, vou te encaminhar para uma nova consulta, uma nova abordagem, porque você não tem indicação de medicamento oral antifúngico. Porque medicamentos têm vários meios de ação. Então, por exemplo, tem medicamento que é tópico, medicação que é de via sistêmica, né, via oral. E cada medicamento, algum órgão vai processar aquela substância e liberar ali na corrente sanguínea e chegar ali onde você precisa tratar. Então, o medicamento antifúngico, ele é todo processado pelo fígado, né? Então, o paciente já está ali com histórico hepático, já teve um procedimento cirúrgico e, mesmo assim, a medicina elegeu o medicamento oral. Então, você vai... O Até paciente essa já análise é necessária fazer para tratar uma micose. tratar uma micose. Não é Exatamente. só... Um professor meu falava assim, você não vai receber um par de pé, uma caixa e falar, tome aqui que eu volto para buscar. Faz É todo uma sentido. vida. E É. quanto mais longe do coração, mais risco esse paciente corre. Então, o pé é uma parte do corpo que as pessoas deveriam, e não é só procura em último caso, preocupar. Então, Sim. né, locomoção, riscos de sepse. Engana-se quem pensa que só o paciente diabético perde perna, perde dedo, perde pé. Porque está diretamente ligado à circulação também, né? Então, Menos tecido, mais tecido. osso, mais pele e osso. não. Osteomielite, a cirurgia, o tratamento é faca. É outro assunto só para um episódio também, né? A gente tá conversando Claro. aqui que a gente vai precisar de criar algumas soluções aí para tratar de tantos assuntos bons e relevantes. E pra gente concluir esse episódio, né, que já tá chegando a quase 1 hora e nem parece que o tempo Ó. voa. Que isso? Eu queria saber porque a doutora Simone, além de tratar a parte de micose, também atua em outras áreas, né? Compartilhe com a gente algumas áreas também que a pessoa que está assistindo esse episódio pode ter necessidade. Eu sou especialista em unha encravada e micose, e para os dois tratamentos, muitas das vezes a gente recorre à correção da pisada do paciente. Então, Essa é uma área muito legal que a Simone atua. aí tem um outro episódio, a gente pode falar disso. É muito complexo. Doutora Lud, além dessa área de atuação junto com a parte de podologia, quais as outras áreas você também atua? Então, eu sou médica dermatologista e hoje em dia atuo muito na área da tricologia, que é a área que eu estou, assim, encantada, que é a área da questão capilar. Então, atuo na área das doenças capilares, das alopécias e do transplante capilar, que está sendo um grande diferencial na minha vida, porque eu sempre tratei das questões estéticas, né, dermatológicas. Se você faz um botox num homem, ele ficou bom, faz um preenchimento, gostei. Você faz um transplante num homem, ele fala, que isso? Eu já me vejo diferente, eu tô diferente, eu me comporto diferente. Então, a área do transplante, eu realizo transplante capilares, transplante de sobrancelhas e de barbas também. E de barbas? E gente, é esse um- conteúdo, a gente vai ter que marcar o episódio só para falar sobre só isso. para tricologia, Porque que é tem uma muita área gente que precisando tem da- muita coisa envolvida. A tricologia é um mundo à parte, né, na dermatologia. Então, eu atuo nessa área da tricologia, bem como da medicina estética também. Interessante. Eu vou fazer uma pergunta, eu sei que tá um pouco Claro. diferente desse conteúdo que a gente falou até agora, mas é demorado um processo de implante capilar? O implante em si é uma cirurgia demorada, porque eu realizo aquela cirurgia que é fio a fio. Então, é retirado os fios da região da área doadora, que é essa região da nuca do paciente,
você vai separar esses fios e vai implantar esses fios na onde for necessário, seja ele no couro cabeludo, na sobrancelha ou na barba. Então é um procedimento que demora em média 10 horas no dia. E eu realizo dentro de um bloco cirúrgico. Meu esposo é anestesista, então eu faço, como vocês viram, de uma maneira mais segura tudo na minha vida. E não faço isso diferente no transplante. Então, ele é realizado dentro do bloco cirúrgico, um paciente sedado, para que ele possa dormir careca e acordar cabeludo. Que legal. Ou seja, é rápido, assim, por mais que é um procedimento demorado, detalhado, mas durante a cirurgia a pessoa já acorda literalmente com o cabelo. Com cabelo. Que legal, olha Eu só. brinco que Deus olha pra Lud assim, ó. Ai, gente, é minha filha. Olha. Deus fica de lá. Não, e toda É minha essa... filha. É minha. Tudo que ela pega pra fazer com muito capricho, muito cuidado. Eu falo assim que na área da saúde a gente tem que trabalhar com muita técnica e muito amor. Primeiro você tem que acolher a história do paciente. E a gente trabalha não só com tratamento de patologia, a gente trabalha com resgate de autoestima. Com certeza. Como a Lud bem Isso é o mais falou, importante. porque harmoniza a barba, né? Faz ali os contornos do rosto, dá aquele. Só que a barba tá um pouco falhadinha. Então ele ainda fica ali, fala, ai, ainda tem alguma coisa me incomodando. E o transplante, ele é definitivo, né? Então a pessoa faz o processo, cuida do processo e ali é definitivo. Ele fica com aquele cabelo transplantado pro resto da vida. Pro resto da Porque vida. não é só um implante, por exemplo. Ele vai ser implantado, mas ele vai se desenvolver depois do implante também? Sim, porque o transplante a gente retira, né, o bulbo capilar, que é a raiz do fio, né, vamos falar assim. Então, aquele fio transplantado, o que é a parte visível, né, que a gente chama de haste, ele vai cair. Mas aquele bulbo vai formar um novo fio. E para o resto da vida, o paciente vai estar formando um novo fio naquela região. Então, o cabelo transplantado, ele fica e perdura por toda a vida. E através dos tratamentos capilares, por isso que eu atuo nessa área da tricologia, a gente pode desenvolver o cabelo que o paciente tem. Então, eu brinco que o transplante eu não multiplico os fios, mas no tratamento eu multiplico esses fios. Olha É assim, ó, só. cuida para não cair, caiu, transplanta e cuida do restante para não cair. Não, é isso que eu tô pensando. Com É a É solução completo, completa. completo. É A gente completo. trabalha assim, filho. A gente pega do meio, vai. Nas duas Entrega áreas é uma tudo. solução completa. Completa. Tanto com cuidado com os pés, quanto também no transplante capilar. E eu percebi um detalhe, né? Porque essa experiência faz toda a diferença. Quando vocês unem as duas experiências, vocês entregam uma experiência para o cliente final e também essa mudança de autoestima, de eliminar a dor, de ter um procedimento cirúrgico, mas que também seja agradável. E tem uma outra coisa muito interessante, que lá na clínica a gente tem algumas especialidades. Tudo que a gente consegue resolver dentro da clínica, a gente resolve dentro da clínica. O que a gente não consegue resolver dentro da clínica, a gente tem para onde encaminhar exatamente para o profissional que vai resolver aquilo. Então a gente entende que a pessoa, ela traz ali numa queixa, ela traz vários históricos que levaram àquele problema. Então tudo que a gente consegue resolver na clínica, a gente resolve na clínica. O que a gente não consegue, a gente tem para quem mandar, para onde mandar. E esse paciente, a gente vai fazendo o tratamento todo, né? Do todo. A gente entrega até mais do que o paciente foi buscar. Então, quando a gente identifica uma causa, a gente trata a causa. Não consegue tratar a causa na clínica, a gente tem quem vá acolher esse paciente lá fora, que a gente manda um WhatsApp, olha, eu estou encaminhando o paciente com esse histórico, e tá aqui as fotos. É muito engraçado, às vezes eu preciso de um ortopedista, por exemplo, que a gente não tem. Esse paciente está com uma ferida. Falou, ó, a ferida antes, durante e o curativo. Não tira não, tá? Não tira A pessoa fala, nem mexe, já sabe que eu já Eu já mandei tenho todo o histórico histórico, já completo. falei tudo que eu fiz. Sim. Ele vai analisar clinicamente aquele paciente e fazer ali a abordagem dele. Mas ele nem precisa tirar o curativo, porque ele tem plena certeza do que já foi feito ali, para trazer a solução que o paciente precisa. Excelente, muito Porque a conteúdo. gente trata a causa. É trata lindo uma falar causa. isso, né? É Mas isso. a gente trata os sintomas. Eu brinco assim, ó. Às vezes o tratamento começa depois de tratar o sintoma. O sintoma é esse, né?
ótimo. Igual a Lud, queda de cabelo pode estar relacionado com alimentação. Sim. Ou outras doenças sistêmicas que não competem à dermatologia. Então, a gente trata a queixa e trata a causa. Não é só um clichê, não é só uma frase bonita, é uma realidade. De verdade, é de verdade. Muito bom. E todo esse conteúdo que a gente falou, tem uma dúvida que pode surgir aqui, eu acabei de lembrar dessa dúvida. Vocês trabalham com plano de saúde, sim ou não, e por que sim ou não? Vou deixar você responder. Eu? Tava aqui a pergunta. Olha, vou começar a pergunta, você me complementa, enriquece a minha fala, eu adoro esse termo. Por que a gente não atende plano de saúde? Primeiro, especialização tem todo um processo de entrega de vida, de custo, e a remuneração de convênio é insignificante perto do que a gente recebe. O que a gente faz? A gente pratica valores acessíveis. Por exemplo, uma consulta pré-operatória, às vezes a gente até, dependendo do que a gente vai fazer, a gente até desconta aquele valor da consulta, né? Se o paciente tem mesmo a indicação cirúrgica, a gente considera isso. Foi uma preparação para a cirurgia. Então, a gente não atende o convênio por quê? Primeiro, eu preciso ter mais tempo com o paciente para eu conseguir tratar ali o máximo, trazer o máximo de solução para esse paciente. Então, o tempo de consulta, a gente prioriza essa conversa com o paciente. E, de novo, a gente vai precisar ali, né, a gente tem um custo envolvido. Para atendimento de convênio, você tem que fazer consultas rápidas, não dá tempo, porque a remuneração é muito baixa. Então, e outra, tem um prazo de pagamento que, assim, dá confusão. Acaba que impacta então, diretamente. Primeiro, para você acolher um paciente, você precisa ter tempo. Você precisa orientar, olhar no olho desse paciente. Eu atraso a consulta, às vezes, porque, assim, enquanto o paciente tiver dúvida, eu não saio do consultório. Então, eu quero olhar no olho dele, eu quero ter tempo com ele, eu quero ter qualidade de consulta para eu trazer, identificar ali o que nunca falaram para ele. Ele chega, nossa, gente, ninguém nunca me falou disso. Porque ele está ali, por exemplo, a dermatologia é muito procurada no plano. Que às vezes a pessoa fala, a primeira pergunta que fazem quando liga procurando dermatologia é, atende convênio? A gente fala, não atende, valor de consulta é acessível, porque a Lud precisa sentar e ver o histórico desse paciente e ver ali o que nunca falaram para ele. Sim. Trazer solução que ninguém nunca mencionou. Não dá tempo, não. Porque, infelizmente, até no convênio, existe ainda, às vezes, um atendimento muito padrão. Padrão, opa, isso é rápido para ter um volume. No caso de vocês é diferente. É um atendimento exclusivo ali para a pessoa. Exclusivo. E cada tratamento vai levar em consideração todo o histórico que esse paciente trouxe. É personalizado. A gente não tem eu detesto essa palavra, protocolo. Porque o povo fica procurando. Qual que é o protocolo que você usa para tratar verruga? Não tem protocolo. Não é protocolo, não é a receita de bolo. Nem a receita de bolo dá certo, sabia disso? Depende do tamanho do ovo. Minha mãe que adora, fala 2 ou 3 ovos. Mãe, quando eu sei que é 2, quando é 3, depende do tamanho do ovo. Nem receita de bolo dá certo. Que dirá tratar uma pessoa com histórico de vidas diferentes, com situações de saúde diferentes. Não existe protocolo. Então, a gente tem tudo que a gente faz é individualizado. Para ser individual, a gente precisa ter esse tempo com o paciente. E a consulta, o próprio convênio, ele vai determinar, porque é um padrão. Todo mundo vai atender. Tem uns que saem da curva, né? Eu tive experiências recentes com consultas assim que eu falava, nossa, de ficar de queixo caído. Mas são raras as exceções. Então, é isso. A gente não atende por essas questões, né? Primeiro, a remuneração, a demora de remuneração, as brigas judiciais, enfim. E é claro, pelo tempo também de dedicação ao cliente. E tem um detalhe, para você atender um convênio tem todo um processo, né? Para você ser inserido no corpo clínico, você vai explicar melhor. O convênio eu não atendo porque realmente ele não faz parte da maneira com que eu gosto de trabalhar. Então, eu gosto de realmente acolher aquele paciente, examinar de maneira adequada. Muitas das vezes o paciente chega para mim, nunca ninguém me olhou dessa forma, nunca ninguém me tocou dessa forma, nunca ninguém analisou dessa forma. Então, eu gosto de realmente fazer o melhor.
Então, eu gosto da minha consulta da minha forma e não de uma maneira engessada com que um convênio manda eu fazer. E eu preciso explicar para o paciente o que ele tem e a forma com que ele deve fazer o tratamento adequado. Então, eu não indico fazer convênio, não realizo atendimento de convênio porque não é compatível com a minha forma de trabalhar. Excelente, ficou muito claro e é claro, né, também a forma que vocês trabalham, a forma que vocês escolheram para atender bem o paciente e principalmente entregar o resultado que ele espera. Porque não adianta, né, ter um convênio e depois de um ano não ter a solução que ele E tem uma coisa que aguarda. é muito interessante falar, que é assim, a abordagem engessada, padronizada, se você precisa de um acompanhamento mais de perto, você precisa de um dermatologista para chamar de seu, para te acompanhar em alguma queixa sua, você não vai conseguir muito fazer isso, porque você tem que ter toda aquela liberdade de trocar ideia, de tirar uma dúvida. E isso a gente não consegue por atender uma forma padronizada. E o que a gente oferece, né, atendendo no particular, é um canal aberto com os pacientes. Eu falo assim, eu sou uma pessoa com doença crônica, que agora é bonito falar assim, e eu preciso de uma pessoa que me acompanhe, que me entenda, alguns sinais que vão aparecendo ao longo do tempo, coisas diferentes. Eu preciso ter essa troca. Sim. Porque se eu quero tratar uma coisa e eu não quero ter sintomas dessa patologia, eu preciso ter uma consulta acolhedora. Eu preciso trazer informações mais complexas, né? Mais detalhes para o médico. E a gente não consegue. É muito, troca muito, aí não atende mais. Tá Aí não cada encontra dia disponibilidade mais de difícil agenda. você encontrar um especialista experiente por convênio. É verdade. Tá cada dia mais difícil. Os especialistas que eu trabalho e conheço há 10 anos, a maioria não atende mais. Porque, mesma coisa, eu quero uma consulta eu quero o meu padrão de consulta e eu não consigo fazer isso no convênio. Então, está cada vez mais difícil você conseguir uma consulta com especialista num convênio. Eu tenho conversado com alguns médicos, até aqui no podcast mesmo, quando a gente aborda esse assunto, eles falam, não posso abrir mão da qualidade da consulta do meu paciente pelo padrão de um convênio, porque ele vai me exigir isso, vai me exigir ter um volume, vai exigir um tempo limite. Então, isso tem mudado a forma de atender de alguns profissionais para entregar essa qualidade. Não só na área da saúde, toda pessoa especialista em alguma prestação de serviço, eles estão mais para o lado da humanização do trabalho, né? Eu tive uma recente experiência com uma arquiteta, que eu estava até comentando com a Lud, que assim, ela entregou uma coisa para mim que eu fiquei assim, sabe quando você fala assim, nossa gente, pegadinha isso, deve ter alguma câmera. Só pode estar gravando. Porque assim, a gente tem as pessoas, os profissionais hoje de várias áreas, eles estão pensando muito na experiência que ele vai entregar, né? Um tratamento mais humanizado, mais personalizado. Isso está cada dia mais evidente, não é só na saúde. Você vai na oficina mecânica nova, que alguém te indica, você fala assim... Exatamente. Oi? Exatamente. Nossa, mas como assim? O mecânico não vai trocar essa peça que eu acho que está com problema? Ele fala, não precisa por esse motivo, você vai trocar em tal data, você vai monitorar tais sinais do carro. Então, não é só na saúde. E precisamos ter cada vez mais, essa consciência do atendimento humanizado em qualquer área. É isso aí. Fica a dica para você que assistiu o episódio até aqui, né? Acompanhou todo esse conteúdo que, novamente, não dá para falar tudo só em um episódio, mas a gente ainda vai bater muito papo sobre isso. Vamos ter um programa. Olha, eu tô vendo que vai sair uma novidade que a gente vai anunciar em breve. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Doutora Simone, doutora Lud, muito obrigado, viu, pela participação. Agradeço. O espaço tá aberto aí para vocês. Foi um prazer, novamente. Não te deixei falar de novo. Doutora né? Simone já virou de casa aqui. Não, BH Podcast, já uma é meu. cadeira que a gente Aqui- já vai colocar seu nome. Já coloca meu nome aqui, pede autorização para deixar alguém sentar, tá? É isso aí. Voltaremos para os próximos podcasts, então. Vamos fazer por assuntos. Exatamente, a gente define o assunto, você pode deixar também a sua sugestão
Lembrando que todo esse conteúdo aqui na íntegra, você também encontra lá no nosso Instagram, nos cortes, para você compartilhar, para você deixar o seu comentário, e isso que é a parte mais legal, né? A gente envolver. É interessante os telespectadores Ô, Silvio isso aí. Santos. sugerir. Sugerir os os temas, né? Olha, a podologia, ela ainda é vista como uma pedicuria de luxo. E é área, é medicina, podologia é medicina, não é estética. Então, primeira coisa que a gente faz, eu faço isso há anos, é desconstruir essa ideia. Então, tem muito tema isso relacionado ao pé, que é competência do podólogo e que as pessoas não conhecem, elas não sabem. Sim. Então, qualquer dúvida, fala, olha, eu gostaria de ver um conteúdo sobre este assunto. A gente volta. É isso A aí. gente, Deixa lá, nós somos dessas. envia mensagem lá no SN Clínica. Como que é o nome? SN Clínica BH. Simone Nogueira. Dê sugestões de conteúdo. Envia lá no direct. Doutora Lude também, seu Instagram. Fala, Zé. Doutora Lud Mandelo é meu Instagram, meu site é Fio a Fio Transplantes. Isso aí, envia lá também o DM, uma sugestão, falando assim, opa, eu queria saber mais sobre esse assunto. Vamos falar sobre verrugas, sobre implante capilar, sobre micose em geral, unhas encravadas. Tumores de pele. tumores Sabia de que pele. o Bob Marley morreu por um câncer de unha, né? Não sabia, câncer de Vamos unha. falar em outro podcast. Meu Deus, Chama a não gente de imaginava. Câncer de Não. pele na... Câncer, No melanoma. Melanoma, olha só, assunto super relevante. Além disso, também envia uma DM, uma mensagem no privado lá no @BH Podcast. Muito obrigado por ter nos acompanhado em mais esse episódio. Doutora Simone e doutora Luz, muito obrigado novamente. Eu que E agradeço. até o próximo BH Podcast, o Até podcast breve. de Belo Horizonte.